Uma produção Bruá. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, antipopulares. O movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Esta semana temos mais um Conheça as Jotas, desta vez com Maria Castelo Branco, membra da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, com o Pelouro da Juventude. Eu acho que disse membra, o que é uma coisa assim um bocadinho bizarra. Membro, não é propriamente uma versão, eu não sei se... Membro é um bocadinho estranho, não é? Maria, obrigado por teres aceito o nosso convite com este início muito pouco ortodoxo. Vamos começar aqui então as hostilidades. Primeira pergunta, rapidamente. Pedia que fizesse aqui uma apresentação de... Em casa, já quase toda a gente deve conhecer a Iniciativa Liberal, mas que fizesse aqui uma apresentação do partido, no geral, e que falasse um bocadinho também das suas estruturas de juventude. Vocês têm uma organização diferente daquilo que é o normal? Como é que estão a começar a implementar? Sei que já têm em Conselhia no Porto, não sei por acaso como é que estão as situações de Lisboa, como é que isso está a decorrer? Boa. Alô. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Bom, a Iniciativa Liberal é sempre bom sermos modestos, apesar de termos um deputado, pode sempre haver pessoas que não conhecem, portanto é uma boa questão. E ela nasceu em 2016, portanto é um partido muito recente, e só conseguimos a constituição formal através da aprovação do Tribunal Constitucional em 2017, portanto em dezembro de 2017, e adotámos uma declaração de princípios que se pode ver online, que é menos Estado, mais liberdade. Somos membro também do ALDE Party em questões europeias, que é a base partidária do terceiro maior grupo parlamentar da União Europeia. Em 2019, portanto um ano depois de nos termos formado, participámos com candidatos e listas próprias às eleições europeias, às regionais da Madeira e às eleições legislativas, onde conseguimos eleger um deputado por Lisboa, que é o João Coutinho Figueiredo. E basicamente, o que é que nós defendemos? Somos o Partido Liberal de Portugal, gostamos de nos intitular assim, ou seja, somos o único partido português que defende três coisas importantes para nós, que é o mais liberalismo económico, mais liberalismo na esfera social, isto é, na verdade é mais liberdade individual, e mais liberalismo na esfera política, menos estatismo, e portanto fazemos por levar estas causas à esfera pública. E o que estavas a perguntar da estrutura da juventude, somos um bocadinho diferentes. Normalmente os partidos têm Jotas, não é? Nós pensamos na juventude dos partidos, pensamos em juventudes partidárias, mas nós não temos, nós caracterizamos por não ter Jota. Para mim não faz sentido, e ainda bem que não temos, porque na verdade temos o Núcleo da Juventude, que foi criado basicamente para a formulação de propostas para a resolução de problemas que afetem jovens, tanto em Portugal como no estrangeiro, mas nós não temos limite de idades, portanto qualquer pessoa pode integrar o Núcleo de Juventude, o que é bom. E depois podes perguntar, bom, mas os partidos normalmente é de pessoas velhas, só que nós temos uma média de idades que ronda os 34, 37 anos. E esse núcleo de juventude, Maria, desculpa interromper-te. Diz só uma coisa, já agora para avisar, eu esqueci-me de fazer o aviso que é, pode haver aqui alguns problemas, como nós estamos a gravar via Zoom, por acaso não é o Zoom em particular, mas pode haver aqui alguns problemas, alguns cortes, algumas interferências. Eu não te queria interromper, Maria, mas diz-me só uma coisa, em relação ao núcleo de juventude, é por nomeação, é por congresso, é uma estrutura aberta, como é que vocês funcionam? Não, é por eleição neste momento. A estrutura do núcleo é eleita dentro do partido e, portanto, o membro coordenador do núcleo de juventude neste momento é o Mateus Costa, portanto ele está encarregue disso. Eu faço parte da Comissão Executiva e tenho o Pelouro da Juventude, o que significa que trabalho na expansão do partido para a juventude, em coordenação com o núcleo. Portanto, o que nós tentamos fazer é sempre ter esta coordenação de projetos e programas. No meu lado é um bocadinho mais teórico, portanto o que eu gostava de fazer e estou a tentar fazer é organizar debates internos, debates externos também para jovens que tenham interesse e queiram juntar-se à Iniciativa Liberal, dar-lhes um bocadinho de formação, isto é, um bocadinho de base teórica do que é isto, o liberalismo, este bicho que nós
nunca ouvimos falar até o aparecimento da IEL na Feira Pública. Olha, isso é um excelente. Não sei se queres. Não, isso foi um excelente segue para eu poder passar aqui para a minha próxima questão. Vamos falar um bocadinho da ideologia da iniciativa liberal. Duas questões. Primeiro, gostava que tu me fizesses aqui uma definição de qual é que é a visão mais consensual dentro do partido. Fizeste aqui no início, mas pedia-te que reforçasse aqui um bocadinho mais esse ponto. Como é que vocês próprios, GL, se veem assim, qual é que é o vosso teor liberal? E segunda questão, a fazer aqui um bocadinho o seguimento a isto, podes-me dizer se eu estiver errado ou não, mas visto de fora eu tenho sentido que existe aqui dois polos diferentes da iniciativa liberal em simultâneo. Um que nós poderíamos se calhar considerar um polo um bocadinho mais à direita, se calhar não vou dizer que socialmente mais conservador, mas se calhar com um enfoque muito maior numa parte do liberalismo económico, e depois temos aqui liberais clássicos, mais à inglesa se calhar, e aqui uma segunda vertente que seria um liberalismo se calhar um bocadinho mais à esquerda, diria eu, mais uma questão de liberdade social, muito mais europeísta, se calhar mais perto desta ligação com o ALDE, e se calhar um bocadinho mais a puxar para um liberalismo americano. Se calhar posso estar errado em relação a isto. Tu achas que esta clivagem existe ou não? Tu sentes que ela é uma presença dentro do partido? Identificas-te com alguma destas duas visões já agora? Certo, isso é uma boa questão. Na verdade, a IEL é um partido liberal e, portanto, primeiro, como todos os partidos, junta muitas visões. Um partido tende a promover uma visão de sociedade, não é? Portanto, se fosse tudo consensual, acho que seria um bocadinho esquisito e um bocadinho à lá totalitário. Portanto, sendo um partido liberal, junta todas as correntes liberais. Portanto, junta o liberalismo clássico, tu falavas, o liberalismo social, pode ser libertário também e estar, e portanto, seres um bocadinho mais. Ia dizer excêntrico, não quer dizer excêntrico, mas um bocadinho mas um bocadinho mais a puxar para menos Estado ou quase nenhum Estado na esfera social. Pode ser tudo isso e podes pertencer à IEL, e isso existem pessoas mais liberais sociais. Quanto à tua visão, um bocadinho mais de direita ou esquerda, eu nunca gosto de dividir em direita e esquerda, apesar de perceber o que dizes, porque se nós formos à raiz do termo, e por isso é que eu não gosto, é porque as pessoas normalmente quando falam de direita e esquerda depois perguntas o que é que isso quer dizer e têm muita dificuldade em definir, mesmo pessoas que têm formação em teoria política, porque é difícil. Portanto, eu gosto sempre de ir à raiz e perceber que podemos perceber que a esquerda e a direita nascem com a Revolução Francesa, não é? As pessoas que se sentam à esquerda do rei, à direita do rei. À esquerda do rei são um bocadinho mais progressistas, à direita do rei são mais conservadores, tendem a ser mais associados às elites da sociedade, de uma sociedade pré-Revolução Industrial, pré-Revolução Francesa, um bocadinho mais fechada em termos mais de mobilidade tradicionalista, social, não é? Portanto, à direita e à esquerda, portanto, eu percebo essa questão do progressismo estar mais associado à esquerda, mas na verdade o liberalismo em si é progressista por si só, não é? Distingue-se do conservadorismo precisamente por causa disso, que é uma outra família política. E, portanto, para me focar mesmo na tua pergunta, desde que tu acredites na liberdade individual, ou seja, aliada, é claro, ao individualismo, e desde que acredites no mercado livre, no direito de propriedade, creio que te vais identificar muito com o partido. Depois há algumas questões onde naturalmente um liberal social, por exemplo, divergirá um bocadinho de um liberal clássico, mas essas discordâncias acontecem em todas as estruturas partidárias e acho que são saudáveis numa democracia, e acho que qualquer pessoa que concorda a 100% ou que diz que concorda a 100% com tudo o que o partido diz é uma pessoa extremamente perigosa e portanto claro. Obviamente que se tu falares com um liberal social dentro da iniciativa liberal, ele te dirá que discorda de coisas que foram ditas por outros membros que são mais liberais clássicos. Não é focar tanto na economia, é um bocadinho mais ver que dentro da esfera social o Estado ou os partidos políticos devem falar o menos possível. Eu acho que, ou seja, é individual e não colectivizar o termo. Creio que o liberalismo social vai um bocadinho mais, por isso é que se calhar dirás à americana, vai um bocadinho mais para os grupos sociais de movimentos identitários. Sim, era até um bocadinho, estávamos a falar um bocado de esquerda ou direita, mas se calhar até podíamos pôr as coisas na perspectiva de liberdade positiva ou liberdade negativa. Não sei se vocês têm muito esse dilema, portanto, liberdade negativa menos Estado, liberdade positiva mais mecanismos para nós podermos... Tu sentes que isso aí é uma terminologia mais apropriada, se calhar, ou...
Sim, se tu fores. Sim, liberdade negativa e positiva, no sentido em que liberdade negativa, se eu estiver na minha esfera, quero menos, ou seja, quero a menor intervenção possível dentro da minha esfera de liberdade, e é aí onde o Estado atua, é quando um tribunal americano uma vez disse isto com graça, e eu gosto de usar isto para a liberdade negativa, que é eu sou livre de estender o meu punho enquanto não bater no queixo do outro, não é? Quando eu bato no queixo do outro, estou a invadir a esfera de liberdade individual dele, e portanto aí o Estado age como agente protetor da segurança e da liberdade individual, certo? E aí percebo que a liberdade positiva é um bocadinho mais, lá está o que tu dizias, mecanismos para atuar em prol do bem comum, sempre que pessoas usam o bem comum, o termo bem comum a mim faz-me um bocadinho de confusão. Mas Pois, sim, eu sem percebo. dúvida. E há estas clivagens ideológicas, e existe, mas eu acho que é saudável. Eu identifico-me mais com o liberalismo clássico, creio que outras pessoas na direção ou na comissão executiva também se identificam mais com o liberalismo clássico, mas dentro do partido e mesmo nas estruturas de direção do partido temos muitas pessoas que são mais liberais sociais, e eu acho que isso equilibra bastante, eu acho que é Pois. bom, e a debate é saudável. Pois isso deve acabar por se materializar em alguns temas, por exemplo, como as europeias, não é? Deve ser até a relação com a Europa deve ser uma situação bastante difícil de gerir internamente, não é? Achas? Porque tendes a dizer... Estou só a perguntar, porque acredito que um liberal clássico seja um bocadinho mais receoso, pelo menos da postura, se calhar, dos fundos europeus, não é? Enquanto um liberal mais ligado ao alto, se calhar tem mais essa proximidade, não é? Certo. Sim, materialismo bastante nisso. Em causas, eu tenho falado bastante disso em termos pessoais, e tento nunca falar pelo partido por causa disso. Sim. Mas, por exemplo, os LGBT, por exemplo, que são, para mim, são movimentos coletivistas. Eu serei sempre a primeira pessoa, enquanto liberal clássica, a defender a liberdade do outro, mas... E lá está, se alguém estiver a estender o punho e a tocar no queixo do outro, acho que o Estado deve intervir para assegurar a liberdade individual. Ou seja, tudo o que quiseres fazer dentro do teu quarto, faz dentro do teu quarto. Eu não tenho nada a ver com isso, e se eu tentar interferir nisso, estou a ser completamente antiliberal. Mas acho que deve ser um bocadinho o papel da sociedade aí, deve ser um bocadinho, e do Estado também, deve ser prevenir estes ataques à esfera de liberdade das pessoas que por acaso tendem a gostar ou gostam de pessoas do mesmo sexo, mas não gosto é da coletivização da coisa, ou seja, eu erguer enquanto partido uma bandeira que tem a ver com a esfera íntima de cada um, e usar isso e materializar e instrumentalizar isso para o meu proveito político, eu acho isso feio. Mas sim, há muitas discussões nisso. Eu sei que há muitas pessoas dentro do meu partido que discordam, e por isso é que eu não, lá está, disclaimer de todo, que a posição da IEL é a minha posição em relação a isso. Claro. Mas sim, isso há sempre essas discussões, mas eu acho bom porque previne que haja radicalizações, por exemplo, se bem que no liberalismo é um bocadinho difícil, acho, tu radicalizares muito, mas previne isso, e é bom porque leva a um debate. Muitas cabeças pensam melhor do que uma, portanto tu tens uma conclusão, acho que isso é bom. Olha, já agora, isto não estava aqui no meu plano, mas como ainda vamos bastante mais do que a tempo, estavas a falar dessa questão do radicalismo, se o liberalismo pode levar ou não ao radicalismo, e eu pergunto-te assim aqui um bocadinho, só assim a tirar para cima da mesa, tu achas que aquilo que estamos a assistir, por exemplo, um bocadinho nos Estados Unidos, podem ser, ou é muitas vezes acusado como o colapso desta ordem liberal? Achas que esta identity politics levada ao extremo é um bocadinho, se calhar, uma falha do liberalismo, ou não? Imagina, em relação, isso é uma boa questão, porque, mas acho que tocaste em alguns pontos. Nos Estados Unidos, a falha da ordem liberal internacional, eu acho que é mais a falha da ordem liberal internacional, não é? Do que dizes, mas isso, o liberalismo internacional é um bocadinho diferente do liberalismo na teoria política. Mas não acho, as identity politics acho que não são uma falha do liberalismo, são sim, a ver se consigo explicar, são sim um produto do pós-modernismo. Não sei, ou seja, e um produto do pós-modernismo parece-me a mim, o pós-modernismo o que é? É um movimento teórico, filosófico e cultural que se materializa especificamente por evitar metanarrativas, ou seja, o que é que isto é? Tipo, coisas que explicam o que está a acontecer em metanarrativa. Bom, espero que o público... Não, eu percebo, sim. E estruturas muito à base de agressões. Desculpa. Exato.
Exato. Microagressões, exato. Por isso é que eles vão buscar aquelas coisas de microagressões, mas eu acho que isso é, ironicamente, para quem não gosta de metanarrativas, depois os movimentos pós-modernistas tendem, ou pós-modernos, tendem a associar sempre a história ou o que está a acontecer agora em lutas entre os queer e os heteronormativos, entre raças, entre os pretos e os brancos, entre as elites e as não elites, entre isto soa muito a uma metanarrativa conhecidíssima que é o marxismo. Portanto, eu acho que isso não é uma falha, é sim um produto do marxismo do século XX, ou finais do século XX e século XXI. Acho que é uma falha do liberalismo não conseguir comatar essas falhas, mesmo falhas teóricas que eu acho que existem. E poderíamos, enquanto liberais, eu acho que poderíamos chamar um bocadinho mais a atenção aos problemas destas narrativas, porque na verdade dividem a sociedade em dois, para depois partir. É muito mais fácil, não é? Dividir, polarizar as questões em dois grupos, ou seja, os oprimidos e os opressores, para depois Os conseguir. bons e os maus, não é? Exatamente. Para quem não gosta, é uma metanarrativa e peras, não é? Metanarrativa. Sem sombra de dúvidas. Olha, desculpa ter-te levado por todo este sidetrack, mas temos que voltar aqui ao cerne da nossa discussão. Eu estou sempre a abrir cada vez mais flancos e depois ter que voltar a centrar. Vamos falar aqui um bocadinho sobre não sei como é que eu vou phrase this da maneira correta, mas sobre um bocadinho a capacidade de moderação da iniciativa liberal. E então, qual é que é a ideia aqui? Uma das críticas que eu tenho sentido que existe em relação à iniciativa liberal, e expressada pelo ministro Pedro Nuno Santos, é a história dos fanáticos da iniciativa liberal. E nesse sentido eu gostava de te perguntar, tu sentes que a iniciativa liberal é um partido muito rijo na sua atitude, numa atitude e numa postura 100% liberal em todos os motivos, ou tem espaço para ser um bocadinho mais moderado e flexibilizar a sua atitude? Tendo atenção que nós também vivemos num país altamente estatizado e centralizado, portanto, às vezes deve ser pedido à iniciativa liberal que modere um bocadinho o seu discurso. Levantando aí um óbvio problema, que é, quanto mais rígido a IL for, mais será considerada de fanático, mas ao mesmo tempo, quanto mais moderado ela passar a ser, acaba por também jogar num jogo de outros players, nomeadamente o CDS-PP e o PSD, que são partidos mais antigos que ocupam este espaço daquilo que pode ser chamado o centro-direita ou centro-esquerda. Portanto, tu achas que ela é um partido rígido ou um partido moderado? Achas que se for muito rígido corre o risco de ser fanático, ou se moderar muito pode ser comido pelos maiores? O que é que tu achas sobre este assunto? Bom, Pedro Nuno Santos falou de fanatismo num episódio bastante caricato, não é? Portanto, chamamos fanáticos porque, bom, eu nem percebi essa questão, porque isso tinha a ver com o TAP, etc. Mas eu acho que Era só os fanáticos da IEL é que podiam deixar que a TAP fosse à falência, não é? claro, mas é assim, essa crítica, ou então essa dúvida de onde é que nós vamos. Primeiro, isso é sempre, eu gosto mais de analisar o presente em vez de fazer coisas ou planeamentos para um futuro longínquo, ou seja, presente e futuro. O que é? É que a IEL neste momento é um partido de ideias. A direção, e desde o Carlos Guimarães Pinto, o Carlos, na altura nosso ex-presidente, ou seja, o nosso ex-presidente, na altura nosso presidente, dizia sempre que a iniciativa liberal caracteriza-se por ser um partido de ideias, e nesse sentido é diferente dos outros partidos na esfera política portuguesa. Portanto, nós vamos diferenciar naturalmente dos partidos catch-all, mais o PS e o PSD, portanto diferencia-se naturalmente dos partidos catch-all. O que nós tentamos fazer é sempre olhar vou reformular. Eu, enquanto Maria, tenho zero legitimidade, ou pelo menos eu, enquanto Maria, o Carlos, zero legitimidade, ou pelo menos tenho muito mais perspectivas de falhar se me basear somente na minha cabeça e naquilo e na minha mundividência e tentar arranjar soluções para tudo e mais alguma coisa, porque eu acho que sou genial. Eu não sou genial.
Ou seja, o que nós tentamos sempre fazer é basear-nos em pessoas que são de facto geniais e que tiveram muito tempo para aperfeiçoar as suas ideologias e as suas ideias e aquilo que é um projeto para uma sociedade melhor no seu. E por isso, se nos quiseres, ou se quiserem acusar-nos de fanáticos, porque gostamos muito de ir à filosofia política para justificar posições que tomamos, bom, podem nos chamar fanáticos, eu chamo a isso consistência e congruência, acho. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se há uma teoria económica liberal que, mais do que estar nos livros, e estar nos livros há 100 e tal anos, mais do que isso, se prova que consegue de facto suceder e consegue de facto levar países onde já levou, em exemplos práticos, a uma melhor situação do que estava antes. Então, se nós defendermos esse modelo a 100% e se não nos deixarmos comer pelo socialismo que reina neste país, então talvez sejamos fanáticos, mas eu gosto de ser assim. Mas, Sim. Eu até estava a perguntar isto, se calhar, mais numa perspectiva de uma escala de atuação. Por exemplo, imagina, há uma diferença, são ambas medidas liberais, tu privatizares o SNS ou tu progressivamente estenderes o número de contratos que são feitos, as parcerias com privados no SNS. São ambas perspectivas liberais, não é? Agora, há o risco de alguém dizer, não, o verdadeiro liberalismo, o único liberalismo puro que a iniciativa liberal pode seguir é privatizar automaticamente do dia para a noite o SNS, percebes? Certo. Eu acho que aí temos que ter um bocadinho de bom senso, não é? E ver o que é que o país aguenta ou o que é que o país não aguenta. E não é por questões de estarmos a contar votos, tipo os partidos catch-all, dizem nós vamos fazer isto, isto e isto, não interessa. Ou seja, a nossa ideologia é X, mas a nossa ideologia não é nada. O que define o PSD e o que define o PS, o que os distingue são os líderes que estão lá. Claro. O verdadeiro partido social-democrata na sua base ou na sua teoria é o PS em Portugal, não é o PSD. Portanto, se virmos isso assim, de facto acho que há que ter sempre um bocadinho de bom senso e nesse sentido, naturalmente, por exemplo, estender o número de contratos com o privado para progressivamente chegarmos a esse outcome. Isto na minha perspectiva, eu acho que é o que faz sentido, porque senão depois ficamos muito puristas ideologicamente, tornamos-nos um partido completamente elitista e completamente tipo MRPP, mas liberal, sabes? O MRPP que diz, olha, há um ano estive num debate com um tipo do MRPP que chamava à CDU e ao Bloco de Esquerda os traidores da classe operária. Pois. Portanto, mas o tipo estava bastante entusiasmado com aquilo e via-se que o tipo percebia da ideologia que defendia. Mas tinha aquela... Mas não faz nada. Sim, portanto, há que ter sempre, sim, cuidado, sempre que se é um partido de ideias, há que ter sempre cuidado em não extremar esta obsessão com as ideias, que eu acho que é saudável, mas depois sempre aplicar à prática. Portanto, tens que ter sempre estas duas coisas balançadas aqui para conseguires de facto ser um partido político, se não és uma associação académica. Claro, sem sombra de dúvidas. Olha, vou aproveitar aqui tu utilizaste o termo elitismo e eu vou aproveitar para pegar nisso, para partir aqui um bocadinho para a nossa última pergunta, porque entretanto o tempo também já foi avançando e estamos a chegar aqui ao final. Outra das grandes críticas que é apresentada à iniciativa liberal, não sei se é uma crítica que tu concordas ou não, é que há um certo elitismo na natureza dos seus militantes. Elitismo é um termo infeliz e eu não quero ter que estar a fazer esta acusação, mas que tem se calhar uma concentração em quadros muito bons, quadros muito elevados, mas é capaz de se calhar faltar alguma estrutura de base. Aproxima-se em simultâneo um dos grandes desafios para todos os partidos em cima da mesa, que são partidas autárquicas. O período das autárquicas. Portanto, tu achas que existe alguma viabilidade nesta crítica do certo elitismo? Vocês consideram são muito mais um partido de quadros do que seria um partido de base e de massas? E como é que se estão a preparar para aquilo que será um bocadinho esta prova de fogo, que são as eleições autárquicas, em que vão ter que se calhar demonstrar a vossa implementação estrutural em zonas mais pequeninas e de maior proximidade? Há muito uma antecipação se, por exemplo, em Lisboa vamos ver a iniciativa liberal muito em força naquelas freguesias mais classicamente conectadas como Avenidas Novas, a Estrela, o Parque das Nações, ou se vamos ver aqui uma disparidade muito grande de candidatos, esse género de questões. Certo. Certo, então vou partir a tua questão em dois. Nós temos tempo, mas se eu tiver a estender, diz-me. Em relação ao elitismo,
o liberalismo não é elitista, o liberalismo é contra o elitismo na sua base. Eu acho que há muitas pessoas em Portugal que veem o liberalismo como é a ideologia dos ricos porque querem manter o seu... E não é só em Portugal, isto reina um bocadinho no mundo, na Europa, por exemplo. Mas não é nada disso. O liberalismo surge para acabar com o elitismo do antigo regime. E, portanto, o liberalismo do século XIX proporciona, e com todas as suas limitações, como é lógico que está a ser lançado, proporciona ao homem que nasce engrilhoado no sistema do antigo regime e que os seus pais tinham sido sempre calceteiros e ele tem que ser calceteiro agora, com um sistema liberal que já não está preso ao elitismo anterior, ele consegue e torna-se um tipo da burguesia alta que consegue proporcionar uma vida à sua família que ele nunca sonhou sequer. E portanto, o liberalismo é mesmo contra o elitismo. O liberalismo parte as estruturas sociais todas que existiam. Portanto, um partido liberal elitista, nesse sentido, não me parece, até me parece um bocadinho contraproducente. Mas se falas no sentido de ideias, no sentido em que nós falávamos há bocadinho, que é um bocadinho preso às ideias e não é tanto de massas, nesse sentido eu acho que até faz sentido, porque um partido de massas não pode ser um partido ideológico, não é? Um partido de massas como um catch-all party, como o PSD, como eu dizia há bocadinho, sem correr o risco de me repetir, o PSD não está muito preocupado com o que é que a ideologia social-democrata diz. O PSD está mais preocupado com o que é que o povo neste momento quer ouvir para conseguir ganhar mais votos, e por isso é que há uma diferença tão grande, por exemplo, entre o governo Passos ou entre a liderança do Passos Coelho e a liderança do Rui Rio. E parece um PSD completamente diferente, porque é um partido de massas. Por ser um partido de massas tem que se adaptar ao que acontece e, portanto, muda. Parece aquela coisa de mudar de cuecas. Mas, sim, portanto, eu não considero a iniciativa liberal elitista, considero antes que é presa às ideias liberais de base. Ou seja, nós vamos sempre, todas as nossas propostas... Sim, eu até se calhar o elitismo, não, eu acho que não era de todo aqui uma crítica ao pensamento, é se calhar aquilo que se pode fazer, a mesma acusação que se faz tradicionalmente ao CDS-PP, não é? Não há nada na democracia cristã, no conservadorismo, ou no liberalismo do CDS-PP que seja propriamente elitista, mas o perfil do militante que lá perfila está numa determinada classe que depois pode ser entendido dessa maneira, percebes? Se calhar seria um bocadinho mais por aí que eu faria... certo, ou seja, eu acho que isso são preconceitos e depois não chega à verdade, porque é uma pessoa que, imagina, é uma pessoa de elites que nunca teve que fazer nada na vida e que portanto gosta e quer bater. Isso não acontece, aliás, o Carlos Guimarães Pinto... O Bloco de Esquerda também, agora estava-me a lembrar, o Bloco de Esquerda à esquerda também era a mesma situação, não é? Que no início era um partido claramente só de uma elite pensante e muito desligado das massas, não é? O Bloco. Sim, isso aconteceu com o LIVRE também. Acho eu. Assim, não tanto, mas com o livro do Rui Tavares. Por isso é que eu acho que o livro nunca conseguiu eleger. Acho que uma diferença muito grande te diz já desde o início que nós, em princípio, não somos tão. Ou seja, nessa questão da elite pensante, é o facto de nós termos eleito um deputado logo com 2 anos de existência. Ou seja, nós tentamos sempre, claro que sim, associar as nossas medidas a um pensamento que já tem anos e anos e anos e que, portanto, para nós faz sentido fazer, ou pelo menos passar por esse checks, tipo, vamos propor isto, mas será que isto de facto promove mais liberdade económica, mais liberdade individual, mais transparência política? É sempre um bocadinho por aí, acho que não, mas percebo, essas críticas são sempre naturais quando tens um partido de ideias, ainda por cima um partido de ideias tão perigoso como é a Iniciativa Liberal para o status quo socialista do nosso país. Eu acho que isso vai sempre acontecer. Mas sobre as autárquicas, vai ser um desafio, como é lógico. Nós temos pouco mais de 1000 militantes neste momento, e nas autárquicas vamos ter que pôr muita gente em muitos sítios. Vai ser um esforço brutal, já para não falar das presidenciais, também estão a ser e vão ser um esforço brutal. E portanto, creio que, e lá está, eu não gosto de falar no futuro, se eu tiver um voto na matéria, acho que faz sentido. Para mim, não é, lá está, não estou a falar pela IEL, mas claro, para mim, apostar em zonas que
que já têm alguma simpatia com ideais liberais, ou seja, como temos poucos recursos, irmos para uma zona que é completamente dominada pelo PC, se calhar até faz mais sentido ao Chega, porque o Chega é mais conservador e, portanto, tens muitos militantes do PC. Vimos isso nas legislativas, no Alentejo, a virar. Eu acho que faz mais sentido. Agora, em relação àquilo que vamos fazer, eu gostava muito de ver a iniciativa liberal a tentar expandir um bocadinho mais para o interior, e farei sempre um bocadinho de pressão nesse sentido, para não ficarmos só de Lisboa e do Porto, que é difícil. Sim. Tem agora o desafio das regionais também, não é? Nos Açores vão ter eleições agora recentemente, já têm cabeças de listas anunciados, portanto, muito curioso para ver também como é que isso vai correr. Maria, eu não te queria ter que estar a interromper, mas já passamos aqui o nosso tempo. Só mesmo para acabar, que mensagem rápida é que tu deixarias a qualquer jovem que está a pensar juntar-se à iniciativa liberal? Bom, que já está a pensar juntar-se, eu diria, eu perguntaria, a mensagem mais rápida de todas, porque nós estamos com pouco tempo, é porque é que ainda não te juntaste. Porque se já estás a pensar juntar, quer dizer que já te identificas com algumas questões. Agora, eu acho que o mais interessante e o mais giro da política é que tu podes de facto entrar e ver se gostas ou não, e podes perfeitamente entrar sem qualquer compromisso. É mesmo, sim, podes mandar-me mensagem, falando para os jovens, no Instagram, tenho o meu e-mail associado ao Instagram, o meu e-mail da IEL. Portanto, é literalmente mandar mensagem, ver como é que as coisas funcionam e se gostarem da coisa, se acharem que faz sentido, juntem-se e para mudar alguma coisa neste país, porque nós estamos um bocadinho no morto, portanto, todas as cabeças são necessárias. Portanto, é um bocadinho trabalhar para um Portugal mais liberal. Maria, boa. Muito obrigado, agradeço teres aceito o nosso convite e da minha parte resta-me apenas agradecer a toda a gente lá em casa e dizer que vemo-nos para a semana. Obrigado. Obrigada eu.